Nós vamos para o terceiro bloco e iniciar com a pergunta do irmão Alexandre. Alexandre, você tem 2 minutos para a sua última pergunta desse terceiro bloco. Amém? Beleza, eu vou aproveitar, minha maninha Sandra, essa última fala dele aí, vou fazer a pergunta em cima dessa última fala. Ele fala que a grande tribulação ainda está para acontecer, correto? E se a gente pegar, por exemplo, todo o contexto de Lucas, capítulo 21, é uma referência à grande tribulação. Né? Ai das mulheres grávidas naquele dia, né? Porque segundo ali o relato de Flávio José, as mulheres teriam que comer os seus próprios filhos, né? Porque passaria um grande aperto na terra, e essa terra é uma referência a Israel. Tá? Agora vai vir a minha pergunta. Inclusive, eu coloquei aqui nos comentários para a galera acompanhar o que está escrito. Meu mano Efson, a minha pergunta é o seguinte. Está escrito em Lucas capítulo 21, onde ele vai falar, quando Jerusalém for cercada de exército, sabei que vem a sua grande desolação. Sabemos que, segundo ali o Flávio José, isso aí é o Império Romano, entrando lá e acabando com tudo, arrasando com tudo. Império Romano, que é, inclusive, o quarto animal da estátua do rei Nabucodonosor, que seria mais forte de todos eles. E que, inclusive, os 10 chifres saem desse quarto animal, que foram os 10 imperadores romanos, que lutaram contra Jerusalém. Beleza. Agora vem a minha pergunta. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, vai dizer o seguinte: muitos serão mortos a fio de espadas. Sendo que hoje não temos nenhuma guerra medieval nos dias de hoje, meu mano Efferson. Então me explica o seguinte: que espadas são essas, cara? Se as nações nos dias de hoje, inclusive Israel, entram em guerra com armas de fogo, cara. Me responde aí. Será que Jesus foi mentiroso? Tem 3 minutos para a resposta. Bom, senhor Alexandre, nós precisamos compreender, quando realizamos uma leitura e uma análise em Lucas capítulo 21, até o versículo 24, este texto está falando exatamente sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, nós podemos ver que cairão ao fio da espada, isso de fato aconteceu, eram as armas utilizadas, ferramentas, utensílios para o combate, enfim, era tudo que eles tinham disponível para empreender e realizar um conflito armado, no caso, contra os judeus localizados na cidade de Jerusalém durante aquele ciclo. Mas nós precisamos ter um entendimento que o próprio versículo está dizendo que eles seriam levados cativos, dispersos pelas nações, até que se cumprisse o tempo dos gentios. Ou seja, naquele evento, da destruição da cidade de Jerusalém em 70, aconteceu de fato isso. Muitos morreram de espada. Mas o que aconteceu? Aquele povo foi lançado para todas as nações. Isso vai prosseguir e permanecer até quando? Até quando se complete o tempo dos gentios. E quando se completar este tempo, outras profecias hão de se cumprir em relação à nação de Israel. É como eu citei, este evento ficou no passado, mas a Bíblia descreve um outro evento relacionado à segunda vinda de Cristo, aonde nações irão se levantar contra Israel. Israel se tornará um cálice de tontear, uma pedra pesada. As nações que se posicionarem contra os habitantes de Jerusalém, os homens de Judá, serão esmagados, serão esmiuçados. Os homens de Judá serão como braseiros. Deus estará com os olhos sobre eles. Deus estará estendendo as suas mãos forte e poderosa e levantará contra todas as nações, contra todos os adversários de Israel. Estou falando de um evento que acontecerá e irá se cumprir no futuro breve. E a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que nações serão influenciadas por 3 espíritos malignos. Esses 3 espíritos malignos irão convencer os governantes, os reis da terra, para se unir em conflito armado, juntamente com a besta, neste período profético, para se levantar contra a nação de Israel. Eles vão se localizar no Vale de Esdraelon, conhecido como Vale do Armagedon, e vão
lançar suas estratégias de combate contra aquele povo. E quando isso acontecer, Cristo há de voltar para estender a sua mão ao seu povo. E isso vai se cumprir quando ele descer na região de Edom, em Rosa, na cidade de Petra, naquelas localidades, e salvar as tendas de Judá. É de lá que Cristo vem com as suas vestes salpicadas de sangue. É o que está registrado em Apocalipse capítulo 19. Ele vem no cavalo branco, com a espada afiada em sua boca, sua veste salpicada de sangue, e na sua conta escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É neste momento que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale do Cedron e entra na cidade de Jerusalém. E ele mesmo, como Zacarias descreve, ele mesmo edifica o templo plenal. E este templo é descrito pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 a 48. E Zacarias apresenta informações incríveis, assim também como outros profetas maiores e menores falam sobre este evento futuro. Esta é a segunda vinda de Cristo que há de se cumprir nos últimos dias. Alexandre, você tem 3 minutos para a réplica. Me fala o seguinte, então, meu Manuel. Você falou que isso iria acontecer para o fim dos tempos. Já se passaram mais de 2019 anos, meu camarada. Aí a gente pega, por exemplo, a galera que está em casa aí, não dá para eu colocar aqui para vocês visualizarem, tá? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, Pedro vai falar que ali naquela geração dele, ele escreve essa carta para a igreja que se fazia presente lá, que já eram os últimos dias. Mateus 24, 33, Tiago 5, 8, 9, testifica o que Jesus Cristo falou, que ele já estava às portas. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 37, o autor aos Hebreus vai falar também que ali já se aproximava, que já era já o fim também ali, já estava perto. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar que a mensagem foi falada por meio dos profetas, de muitas maneiras, e que naqueles últimos dias era falado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ali já era considerado últimos tempos. Lucas capítulo 5, se eu não me engano. Não, Lucas capítulo 2, né? Lucas capítulo 2, ele vai citar uma profecia de Joel, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, onde ele vai falar também que ali já eram os últimos dias, cara. Aí a gente tem aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, 17. Vai falar do grande juízo que já estava próximo para cair ali, sobre eles. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vai falar que Jesus Cristo já era breve dele chegar. A igreja. As 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Acompanhem, galera, vocês que estão em casa aí. Vai falar também os últimos dias, que já estava em breve, que já era perto ali Jesus Cristo chegar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, versículo 20. Vai estar mencionando ali que Jesus Cristo já estava às portas, que já chegaria em breve. Então, como trazer isso para os dias de hoje? Já se passaram mais de 2019 anos e ainda vai vir os últimos dias? Esses últimos dias que nunca chegam? Como assim? Não faz sentido, né? Agora, com relação ao tempo dos gentios, esse tempo dos gentios foram aqueles gentios que se tornaram prosélitos, meu mano. As 10 tribos estavam perdidas em Israel. Elas saíram, elas foram deportadas por causa do rei da Assíria, que deportou essas 10 tribos, que são os efraimitas. Na época de Jesus Cristo, só quem era judeu era somente Levi e Judá. Então, as profecias eram para quê? Para juntar as 2 casas de Israel. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, eu tenho mais 30 segundos, tá, ô Sandra? Quando acabar o meu tempo, hein? Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, vai falar ali de uma união e de uma quebra da parede da inimizade. Essa parede da inimizade, segundo o contexto e segundo a profecia de Jeremias capítulo 31, não é com o Brasil, com China, Japão, com todas as nações e o mundo cósmico, não. É com as 2 casas de Israel, meu Manuel, Éfeso. As 2 casas de Israel, a inimizade era entre Efraim e Judá. Isso está em Ezequiel 37, Ezequiel 34, Oséias capítulo 2. Está tudo mencionado lá, Miqueias capítulo 4. Tudo mencionado lá, meu mano. Então não tem como trazer isso para os dias de hoje. Terminei, Sandra. Vamos para a última pergunta do irmão Efferson.
para esse terceiro e último bloco. Irmão Jefferson, está preparado para a última pergunta? Amém? Preparado. 2 minutos. Bom, eu só gostaria de reforçar novamente a questão que foi apresentada pouco antes. Eu citei 2 eventos completamente distintos. Aquele que se cumpriu no ano 70, na destruição da cidade de Jerusalém, aonde muitos foram mortos ao fio da espada, e a nação de Israel foi dispersa pelo mundo, até que se completasse o tempo dos gentios. E citei também um evento relacionado, por exemplo, no livro de Zacarias, que tem informações completamente diferentes daquelas que ocorreram no ano 70. Nós temos nações inteiras levantando contra Israel. E neste evento nós temos o próprio Cristo vindo para socorrer o seu povo. Zacarias capítulo 12, versículo 10, demonstra o Espírito Santo sendo derramado sobre este povo. Eu gostaria de saber as diferenças desses eventos, como vocês conseguem pegar todas essas profecias e encontrar a conclusão delas no ano 70, se são profecias completamente distintas uma da outra. Gostaria de saber do senhor Alexandre como isso é possível. O que acontece, Tá meu bom, mano? vamos lá. É porque você literaliza aquilo que não tem que ser literalizado. Pô. Se Jesus Cristo fala que o reino dele não é desse mundo, então não tem como, de forma literal, por exemplo, um leão ficar tirando selfie, cara, com uma criança do lado. Pô, um leão vai chegar aqui e vai ficar tirando selfie. Vai andar no meio de leões, criança. E o leão não vai comer essa criança. Ou senão um cordeiro que anda do lado de lobo e o lobo não vai fazer nada. Ou a vaca não vai ser comida pelo leão, vai comer capim junto com o leão. Como isso de forma literal e física aqui nesse mundo? Como que um ser humano vai simplesmente pisar em serpente e nada vai acontecer com ele? Isso não existe, cara. Isso é uma fantasia. Então não tem como você pegar essas profecias e querer literalizar. Então, ali, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 12, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 65, essas profecias que vai mencionar, que vai apontar para Jesus Cristo, é sobre um reino espiritual, uma nova Jerusalém, meu mano. Não tem nada a ver com esse mundo, até porque se Jesus Cristo tivesse que vir para esse mundo, para poder restaurar de alguma forma, né, ele teria que vir em carne, vir como o rei Davi, para lutar fisicamente com espadas. Então teria que ser destruído tudo que está aqui e reconstruído novamente. Aí já vai contra o que o Salomão falou, né? Que geração vai, geração vem, e o planeta Terra continua aí para sempre. É o que está escrito lá. Então o reino do Messias, meu mano, ele foi um reino milenar, um período aqui enquanto as 7 igrejas da Ásia se faziam presente, e conforme vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, esse reino ele entrega ao Pai depois que ele destrói a morte. A morte ali é quem? Quem é a morte ali? É simplesmente o poder que a natureza humana tinha. Ele venceu a natureza humana. Mas quando que se cumpriu isso? A graça veio após a morte na cruz? Claro que não, porque senão não faria sentido ele falar que vai vomitar a igreja, Ananias e Safira morrer pelo próprio Deus, apóstolo Paulo entregar a Satanás os 3 homens lá, o que cometeu imoralidade sexual com a madrasta, Alexandre e Hermineu. Então não existia graça para eles ali, eles tinham que perseverar até o fim. Até o fim de quê? De todas as coisas. Aonde? O fim dos tempos. Na destruição de Jerusalém, para se instaurar a nova Jerusalém, conforme vai falar em Apocalipse capítulo 21, pelo apóstolo João. Que para se instaurar a próxima Jerusalém, a antiga tinha que cair, pô. E ela caiu no ano 70. Ela cai, se cumpre ali a plenitude dos gentios. O imperador Adriano, no ano 135, simplesmente aniquila todos os judeus de Jerusalém. E essa Israel que está aí, meu mano, é simplesmente construído por quem? Pela mamãe ONU, que não tem nada a ver com nenhuma profecia, são meras conjecturas. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para a réplica. Senhor Alexandre, é muito fácil a gente espiritualizar coisas, encontrar forma de alegorias, simbologias,
Se é possível compreendermos um texto profético literalmente, por que não compreender este texto de forma literal? Se você consegue analisar Mateus capítulo 23, versículo 37, Lucas capítulo 21, aonde os versículos tratam sobre a queda de Jerusalém, a queda do santuário no ano 70, se o senhor consegue ler estes versículos e compreender que eles poderiam se cumprir literalmente, como se cumpriu, né? Como é um evento passado, nós temos a certeza que se cumpriu de forma literal. Então, por qual razão não ler outros livros proféticos como Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, aonde fala sobre a segunda vinda de Cristo, e não compreender de uma forma literal? Estamos falando de dois eventos completamente distintos. O senhor não apresentou nenhuma informação que pudesse lhe dar uma certa defesa, não apresentou uma resposta plausível para as diferenças gritantes, gigantescas desses dois eventos. No passado, no ano 70, Roma cercou a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, por alguns meses, dias. Agora, Zacarias fala de um único evento em um dia só, o dia do Senhor. E neste evento não estará o Império Romano se levantando contra Israel. Estará nações inteiras recebendo a influência de espíritos malignos, juntamente com a liderança do homem, o ímpio, o anticristo, a besta, o chifre pequeno, se levantando contra os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. E neste evento, Israel não é disperso, Israel não é destruído, Israel vence a batalha, Israel vence a peleja. Zacarias capítulo 14, o versículo 9, naquele dia acontecerá que correrão águas de Jerusalém, essas águas vivas descerão para o mar oriental, o mar Mediterrâneo, e a outra parte para o mar Morto. Essas águas saem do santuário de Deus, descrito por Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 48. Tem 20 segundos. E a Bíblia descreve que naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra, e Jerusalém habitará seguro. Este evento ainda não se cumpriu na história. Eu não posso espiritualizar, não posso colocar uma simbologia nesta profecia, porque ela pode se cumprir literalmente. E Já ela vai deu se cumprir. tempo. Agora nós vamos para os 2 minutos de considerações finais. Alexandre, você tem 2 minutos para suas considerações. Beleza. Quero agradecer a galera aí, agradecer o Edson por ter se disponibilizado aí, né? Esse tempo aí para poder debater comigo. Para mim é uma satisfação enorme, tá? Agradeço mesmo, de coração, tá, Edson? Muito obrigado. Uma satisfação te conhecê-lo, embora a gente venha ter, né, divergências com relação ao entendimento das escrituras, mas isso não significa que a gente vai faltar com respeito um pelo outro, entendeu? Aqui a gente está debatendo ideias e é isso que importa, tá? Quero agradecer também a Sandrinha, que está aí sendo a moderadora, né? E agradecer o meu mano Ronaldo também por ter me dado essa oportunidade e até para poder dar mais visibilidade aí ao meu canal, que é o canal Escatologia Preterista Completa, tá? Agradecer a todos e é isso aí. Tamo junto, até o próximo debate aí, tá bom? Uma ótima noite a todos os ouvintes, né? Todos que estão acompanhando o canal aí também. Agradeço a todos vocês aí. Uma excelente noite para todos vocês, tá? Amém. Irmão Efferson, o irmão tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. É um prazer conhecê-lo, né? O irmão. Só vê lá nos áudios e hoje ao vivo. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo a este canal, agradecer àqueles que têm se dedicado por trás, nos bastidores. A gente sabe e compreende de todo esforço, né, do compromisso com o Evangelho. A gente não estamos aqui para ser superior um ao outro, para provar quem é melhor, quem é pior. A nossa intenção é levar
a mensagem do Evangelho, o mais puro Evangelho. Eu creio que Cristo há de voltar para arrebatar sua igreja. Existem promessas da parte de Cristo que ele há de buscar sua igreja amada. E a igreja, em momento algum, ela é descrita na palavra de Deus como um povo passando por dores de parto. Apenas a nação de Israel é o único povo nas profecias que sentirá dores de parto. Então, eu confio no arrebatamento da igreja. Nós temos esta esperança. Eu confio na segunda vinda de Cristo, que ele há de restaurar a nação de Israel. São eventos futuros, eventos magníficos, gloriosos. Então, eu sinto muito por um determinado grupo de pessoas não dar certa credibilidade para estas profecias, né? Não acreditando a vinda de Cristo nos últimos dias, não acreditando na possibilidade de um reino messiânico sobre a terra. Infelizmente, mas eu confio que num amanhã breve, o Espírito Santo de Deus há de conceder a muitas dessas pessoas o conhecimento e entendimento para essas verdades bíblicas. Jesus breve vem para buscar sua igreja e Israel vai ter um encontro com Cristo muito breve também. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Irmão Jefferson, mais uma vez, né? Quero agradecer de coração. Alexandre, eu conheço o Alexandre de grande tempo. Estamos juntos, Alexandre. Tu sabe que eu amo você super de junto, coração. Super junto, sabe? O irmão Jefferson, conheci há pouco tempo lá, ouvindo ele, os áudios, bênção de Deus. Um prazer mesmo estar com vocês dois aqui. Que nós possamos ter novos encontros, né? Quem sabe, né, numa roda de conversa sobre a escatologia cristã, daí só falta chamar quem? Idealismo, né? Historicismo, progressivo. Então, chamando mais esses daí, dá para a gente fazer uma roda de conversa. O irmão Ronaldo, ele aí nos fazendo o convite e estaremos juntos, amém? Deus abençoe grandemente ao pessoal do YouTube, né? Deus abençoe a cada um, a participação de todos, tem os nomes deles aqui, os amigos do Alexandre, do canal do Alexandre, é uma honra ter vocês aqui. O meu canal caiu a live, né, Sandra? Não sei porquê, a live caiu do meu canal. Caiu? Também? É a plataforma mesmo, então às vezes acontece, mas acho que eles vão, acho que eles acompanhou aqui também, né? Então Deus abençoe a cada um, né? Da Arena Apologética, está sempre disponíveis para receber cada um de vocês. Compartilhem, clica lá, se inscreve no canal e vamos compartilhar. Esse é um novo modelo, né, de debate que estamos tendo na Arena Apologética. O irmão Ronaldo está tendo, né, essa honra de nos prestigiarmos, porque é muito bom ter um debate desse nível com os debatedores do WhatsApp no canal. É muito importante, né? Então, Deus abençoe Ronaldo Lima e a cada um de vocês. Tenham boa noite, fica com Deus e que estamos firmes num propósito, né? De seguir a um Deus todo-poderoso, independente de qual tese nós defendemos, né? Estamos aqui pronto para o reino do céu. Amém? Deus abençoe, amém. Pessoal. Deus abençoe essa família. Um abraço a todos. Amém. Valeu, Santa. Valeu, Edson. Amém, obrigado. Tchau. Depois vocês... Eu creio que brevemente vai ter um ensinamento futurista lá no seu canal também. Amém.